Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Queridos, esse vídeo nós vamos falar sobre o Concílio de Nicéia. Dentro desse assunto está na nossa apostila, no capítulo 3. O título do capítulo 3 é A Igreja e o Império Romano Cristão, entre 313 a 476 depois de Cristo. Mas antes de nós iniciarmos esse assunto e falar da época do Império Romano Cristão, nós precisamos lembrar algumas coisas que foi falado na aula passada e nas aulas passadas. Por exemplo, é, teve uma aula que nós falamos sobre uma grande perseguição liderada por Nero. Eu até passei um vídeo acerca desse assunto. E depois nós falamos sobre o Décio e o Diocleciano, que foram imperadores que também levantou uma grande perseguição contra os cristãos daquela época, que nós estamos vendo. Interessante é que os cristãos estão passando por um período muito difícil. Lembra que eu falei para vocês que desde o século I o cristianismo tem os seus momentos de glória, mas também tem os seus momentos difíceis. Momentos de dificuldades, momentos de perseguições. E esse período que agora nós vamos falar vai ser um período de paz por um tempo. Porque vai se levantar um homem, um imperador chamado Constantino, e esse homem, esse imperador, ele vai trazer uma liberdade para os cristãos e nós vamos falar um pouco acerca da vida desse homem, Constantino, e você vai ver por que ele, ao liderar um exército que precisava guerrear, e Deus dá a vitória para Constantino e o seu exército, mas antes de ele dar a vitória para Constantino, ele revela um sonho para esse homem. Esse homem teve um sonho com uma cruz e uma frase, e a frase era: com esse sinal vencerás. O sinal era a cruz. Esse homem, Constantino, acordando após esse sonho, ele manda os seus soldados fazerem o desenho da cruz em todos os escudos, o desenho da cruz em vermelho, e quando eles vão para a batalha, vão para a guerra, Deus dá o livramento e dá a vitória para eles, e eles vencem. E após isso, vai se nomear um edito chamado Edito de Milão. E esse edito vai trazer também uma liberdade para os cristãos. Então nós vamos falar hoje sobre isso, mas antes de nós iniciarmos a nossa apostila, eu queria mencionar esse livro novamente que eu tinha indicado para vocês, A História do Cristianismo. Na página 111 desse livro, 107, 108, eu queria ler algumas coisas acerca desse homem que nós vamos falar hoje. Olha que interessante. Aqui está datado do 312 a 590 depois de Cristo, a época do Império Romano. A época do Império Romano, aqui ó, 312 a 590. O imperador Constantino é uma das principais figuras da história cristã. Após sua conversão, o cristianismo logo passou do isolamento das catacumbas ao prestígio dos palácios. Por quê? Porque enquanto Deus não havia levantado esse homem por nome Constantino, os cristãos ainda estavam sofrendo. As suas reuniões, os seus cultos eram dentro de casas, em catacumbas, em lugares escondidos, porque ainda estava passando por um período de grande perseguição. E passando por um período de perseguição, eles não podiam ficar expostos, porque poderiam ser presos, poderiam morrer. Então, Deus levanta esse homem Constantino, ele se converte ao cristianismo,
o cristianismo passa a sair do isolamento das catacumbas para o prestígio do palácio. Porque vai ter uma aliança entre os cristãos e o imperador, ok? No início do quarto século, o movimento era uma minoria perseguida. Contudo, no apogeu desse século, ocupava a posição religiosa estabelecida do império. Assim, a igreja cristã foi agregada ao poder do Estado e assumiu uma responsabilidade moral para toda a sociedade. Inicialmente, sob a orientação de Constantino, a igreja refinou sua doutrina e desenvolveu sua estrutura, e algumas pessoas, como o historiador Eusébio, enxergaram a adoção do cristianismo por Constantino como uma vitória dessa religião sobre o império. Interessante é que outros, como os monges, acreditavam que a cultura estava capturando o cristianismo. A história que segue a cristianização do grande mundo e a mentalidade helenista, quando o império sucumbiu, invasores bárbaros, conhecidos como os europeus, hoje, os monges, ironicamente, obtiveram apoio dos conquistadores por demonstrarem a dignidade de uma vida ordenada em comunidade e com raízes profundas da fé cristã. Bom, aqui nós temos um mapa também da época do Império Romano. No ano 30, então, no ano 300, né, na verdade, você vai ver aqui, é um mapa, ó, se você conseguir adquirir esse livro, tem um mapa que fala sobre todos os imperadores, vai falar sobre, então, a conversão de Constantino, o concílio de Nicéia, Atanásio, Teodósio, vai se falar sobre Basílio, Ambrósio, Jerônimo, Pilagem de Roma, Agostinho, Leão, Concílio de Calcedônia, Jerônimo, Ambrósio, Queda de Roma, Batismo de Clovis, Justiniano, Bento e Gregório Magno. Todos esses que fazem parte da história do cristianismo, ok? Tendo em vista isso, após a morte de Galério, uma luta pelo poder imperial irrompeu na primavera do ano 312. Constantino, que é filho de Constâncio Cloro, cruzou os Alpes procurando expulsar da Itália seu rival Macêncio e tentando capturar Roma, o que foi uma iniciativa ousada. Quando encontrou o inimigo, ele recebeu. Quando encontrou o inimigo militarmente superior na ponte de Milvio, bem à frente das muralhas de Roma, ele recebeu um auxílio de Deus dos cristãos. E em um sonho viu uma cruz no céu e as palavras: por esse sinal conquiste. Olha que interessante. Ele toma uma iniciativa, ele quer invadir Roma, conquistar Roma. Militarmente, o seu inimigo era superior a ele. Porém, antes de ele ir para a batalha, na frente das muralhas de Roma, o Deus dos cristãos revelou um sonho para ele. E esse sonho, Deus mostrou uma cruz. E essa cruz logo veio uma frase. E a frase era: por esse sinal conquiste, ou por esse sinal vencerás. Ele entende que é um sinal da parte de Deus. E segundo Eusébio de Cesareia, como eu disse no começo, esse homem Constantino, por causa desse sonho, ele manda os seus soldados pintarem uma cruz vermelha em cada escudo deles. E ele acredita que através desse sinal e através do sonho que ele teve, eles agora vão conquistar uma grande vitória. E aí eu quero continuar lendo aqui para que vocês possam compreender mais acerca disso. E por esse sinal vencerás. Isso o convenceu a avançar
no dia 28 de outubro de 318, ao obter sua brilhante vitória sobre as tropas de Macêncio, Constantino considerou seu sucesso uma prova do poder de Cristo e da sua superioridade e da religião cristã. Ou seja, ele atribuiu essa vitória ao poder de Jesus Cristo, ao poderio de Cristo. E isso levou esse homem a um apogeu, tá? Por quê? Porque ele se tornou um grande imperador e por causa desse sonho ele vai tomar uma iniciativa para ajudar os cristãos, ok? E olha que interessante, alguns historiadores consideram a conversão de Constantino uma manobra puramente política. Até porque muitas coisas do paganismo foram mantidas em sua vida. Ele conspirou, assassinou e até mesmo reteve seu título de Pontífice Máximos, que indicava sua posição de líder do culto religioso do Estado. Lembra que eu falei antes de terminar a aula passada, que nós tivemos presencial? Eu falei, nós iríamos falar sobre Constantino, se a conversão dele foi uma conversão genuína ou se foi por mero interesse político. Então, alguns acreditam que a conversão dele não foi genuína. Por quê? Porque ele ainda, durante a sua vida, ele praticou algumas coisas, ainda alguns rituais do paganismo, e ele não deixou de lado esse título que lhe deram, o Pontifex Máximos, que era uma posição de um líder de um culto religioso. Isso era uma tradição pagã. Então, muitas coisas ele trouxe do paganismo para dentro da igreja. E ele também praticava esses atos. Então, por isso que muitos não acreditam que foi uma conversão genuína, mas mais por interesse político. E ele teve também, mesmo sendo por um interesse político, ele ajudou a contribuir para que o cristianismo viesse ter uma liberdade por um tempo. Ok? A partir do ano 312, Constantino favoreceu o cristianismo, abertamente permitiu que os ministros cristãos desfrutassem da mesma isenção de impostos que os sacerdotes pagãos, aboliu as execuções por crucificação, suspendeu as batalhas de gladiadores como pena por crimes. No ano 321, transformou o domingo em um feriado público. Graças à sua generosidade, templos magníficos surgiram como prova do seu apoio ao cristianismo. Sem esconder sua convicção cristã, ele criou os seus filhos no cristianismo e levava uma vida familiar cristã. O bispo Eusébio de Nicomédia batizou pouco antes da sua morte, no ano 337. Após o batismo, Constantino recusou-se a usar novamente a túnica imperial roxa e partiu desta vida em suas vestes bastismais branca. Amém? Aqui tem mais informações, mas eu vou ler só mais essa informação. Uma nova capital para o cristianismo. E aí nós vamos entrar na nossa apostila e depois voltaremos para esse livro. E temos também outro livro que eu vou indicar, que nós vamos usar também, que é esse aqui, ó. A História da Teologia. Nós vamos estudar tanto nessa matéria a história da igreja, quanto na história da teologia, que é a próxima matéria. Então esse livro aqui, ó, de Roger Oslo, A História da Teologia Cristã. Amém? Aqui também vai falar sobre o Concílio de Nicéia, que nós vamos ver também nesse livro, ok? Então, se der tempo nesse vídeo, ok? Se não, na próxima, na aula, nós vamos meditar um pouco mais sobre o Concílio de Nicéia. Então, uma nova capital para o cristianismo, vamos lá, perfeitamente posicionado em um dos lados,
a um porto natural ideal, estreito e suficiente para ser isolado por uma corrente e assim evitar a entrada de intrusos. Durante séculos, uma cidade existiu ali e se chamava Bizâncio, até o dia em que Constantino, no ano 330, inaugurou a sua nova cidade. Essa cidade, quando Constantino entra e a partir do momento que ele toma essa cidade, ela se chamava Bizâncio. Só que depois ele coloca o nome dessa cidade Constantinopla, tá? Até o dia em que Constantino, no ano 330, inaugurou sua nova cidade. Exatamente 1600 anos depois, no ano 1930, os turcos mudaram seu nome para Istambul. Porém, durante a maior parte da sua longa história, o local foi conhecido como a cidade de Constantino ou Constantinopla, capital do Império Bizantino ou Romano do Oriente, ok? Então, naquela época, os imperadores tinham esse costume de quando entrava, conseguiam dominar, conquistar algum lugar, eles colocavam o nome da cidade trocavam o nome daquela cidade e colocavam o nome deles naquela cidade, tá? Antes de 312, o cristianismo era ilegal, perseguido, mas de repente foi favorecido e paparicado. Constantino lançou a vida pública. Como consequência, a igreja conseguiu visualizar novamente sua imagem e missão. O historiador e eclesiástico Eusébio provavelmente falou em nome da maioria dos cristãos, quando representou o imperador como o governante cristão ideal e vislumbrou o início de uma nova era de salvação. A nova oportunidade de pregar em público e desenvolver-se em paz certamente significava que Deus tinha uma missão nova e maior para a igreja. O momento divinamente ordenado chegara para a infusão do espírito do cristianismo na vida pública. Alguns cristãos discerniram um significado especial no fato de Jesus e sua mensagem terem aparecido exatamente na hora em que o Império Romano oferecia ao mundo uma unidade política e econômica e cultural. Amém? Então nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre esse livro e sobre Constantino, porque eu tenho mais coisas para falar também dentro desse livro que nós mencionamos aqui, tá? A igreja responde no concílio de Nicéia. O imperador Constantino viveu e adorou em vários locais durante a construção da nova capital. Um dos seus locais prediletos da residência e de governo era a pequena cidade de Nicéia, aonde foi estabelecido o concílio de Nicéia, que foi uma reunião, formal, que nós falamos que é o concílio. O concílio é uma reunião formal para resolver determinados assuntos. Esse concílio de Nicéia foi convocado 300 bispos, tá? 300 homens para participar desse concílio que deu o que falar. Então, dentro disso, perto de Constantinopla, ali o imperador, sua corte e capelão administraram os assuntos da igreja e do império no Oriente. Quando estava no Ocidente, Constantino morou em Milão, no norte da Itália. Roma ficou praticamente abandonada pela corte imperial. Na época, Constantino foi em Nicéia, portanto que Constantino convocou todos os bispos da igreja para resolver o debate a respeito da pessoa de Cristo e da Trindade. Bom, esqueci de grifar aqui, mas eu vou grifar. E nós vamos chegar nesse assunto, tá? Porque o que foi esse concílio de Nicéia? Qual que era a controvérsia, o debate teológico? O debate teológico era porque surgiu
algumas escolas de pensamentos, como a escola de Ario, os arianos, ou né, a visão ariana, eles não acreditavam na divindade de Cristo, eles acreditavam que Cristo era um Deus menor, subordinado ao Pai, mas eles não acreditavam que ele era um Deus. Então, nós vamos ver mais para frente, mas é só para que vocês entendam. Esse concílio de Nicéia é porque tinham algumas classes ou escolas de pensamentos que não acreditavam tanto em Jesus e também no Espírito Santo. E aí precisou reunir-se esses homens para debater o assunto da Trindade, porque dentro do pensamento de Constantino e de alguns outros, o assunto da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso era bíblico. Para alguns não era bíblico. Então, por isso que houve uma necessidade de reuniões para ter esse concílio de Nicéia, para saber e decidir qual seria a melhor opção a ser tomada biblicamente. Então, biblicamente, eles acreditam que existe Pai, Filho e o Espírito Santo, que ambos são um Deus só, e que ambos trabalham juntos. Só que você vai se deparar com algumas visões teológicas que não acredita. Acredita que é apenas há um Deus, que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo também não é Deus. Então houve uma disputa sobre isso, um debate sobre isso para decidir a doutrina trinitária ou a doutrina da Trindade, tá? Do Pai, Filho e Espírito Santo. Então vai ter muita coisa aí para nós falarmos sobre isso. Bom, o bispo de Nicéia, Teógno, era ariano, pois apoiou Eusébio de Nicomédia, e Ário, alegando que a forte ênfase que Alexandre dava à unicidade ontológica do Pai e do Filho na deidade, levaria inevitavelmente ao sabelianismo. Outros bispos concordaram. O primeiro concílio ecumênico, mesmo antes de ser oficialmente inaugurado, estava falado a ser divisor. Este foi o primeiro concílio ecumênico e é o concílio de Nicéia. Para entendermos a relevância do concílio de Nicéia, é preciso fazer uma pausa e relembrar a situação em que a igreja se encontrava. Pouco antes do ano 325, bispos e outros líderes cristãos foram perseguidos ferocidade, por vezes executados pelas autoridades romanas. Tá? Isso aí nós já falamos e nós vamos adentrar mais um pouco lá na frente sobre esse assunto. Ó, que interessante. Tá aqui, achei. O imperador convocou os bispos e prometeu que pagaria as despesas e forneceria proteção. A maioria dos bispos do Oriente compareceu. As condições impróprias para a viagem e as dificuldades com idioma impediram o comparecimento de muitos bispos do Ocidente. Mesmo assim, os ramos oriental e ocidental do cristianismo, ortodoxo e católico, vieram a reconhecer essa reunião em Nicéia, no ano 325, o primeiro concílio ecumênico da igreja. Outros seguiram, mas outros se seguiriam, mas nenhum seria tão importante. 318 bispos estavam presentes na cerimônia de abertura. Infelizmente, não sobreviveram registros contemporâneos e sessões do concílio em si. O biógrafo de Constantino, o bispo Eusébio de Cesareia, fez um relato do concílio, mas as atas propriamente ditas e os relatórios
e testemunhas detalhadas não se encontram à disposição. Ao que parece que Constantino sentou-se num trono que ficava acima da sala de reuniões dos bispos, onde os bispos ficaram. O imperador tinha ao seu lado Ósio e frequentemente sussurrava aos seus ouvidos e servia de mediador e mensageiro entre o imperador e os principais participantes. Alguns bispos reunidos tentaram levantar objeções contra essa conduta imperial, mas o imperador e seus guardas silenciaram. Constantino deixou absolutamente claro nas suas observações preliminares que pretendia agir como bispo dos bispos e guiar, orientar as deliberações até que chegassem à conclusão satisfatória. O concílio durou 2 meses e tratou de questões que confrontavam a igreja, aproximadamente 20 cânones ou decretos distintos foram promulgados pelo imperador e pelos bispos a respeito desse assunto, que variavam desde a deposição dos bispos até a ordenação dos eunucos. No tocante a essa última questão, ficou estabelecido que os eunucos poderiam ser ordenados ao sacerdócio e a sua castração não fosse voluntária. Se a sua castração não fosse voluntária. E aí, dentro desses 318 bispos que estavam na abertura, somente 28 declaradamente eram arianos desde o início. O próprio Ário não teve licença para participar do concílio por não ser bispo. Foi representado por Eusébio de Nicomédia e Teógno, e foi auxiliado por seu jovem assistente Atanásio, que viria a ser o seu sucessor no bispado de Alexandria. Poucos anos depois, se tornou grande parte dos bispos, talvez pouco entendia das questões envolvidas nas controvérsias, conforme observava o historiador eclesiástico Justo Gonzalez. Interessante que esse historiador, nós falamos dele logo na primeira aula, se não me engano, foi na primeira aula, que ele falou sobre a história da igreja e a história da teologia, que ambos precisam estudar juntos, que se você estuda uma e não estuda a outra, se torna vazia e se torna cega, ok? Bom, dentro disso, vocês vão ver o credo de Nicéia, que nós vamos ver daqui a pouco, e agora nós vamos entrar na nossa apostila. Bom, eu já consegui te dar uma introdução acerca do que nós vamos falar sobre a nossa apostila e essa aula de hoje. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre o Império Romano Cristão, cristianismo como religião oficial. Nós precisamos compreender que o cristianismo só se tornou religião oficial após o mandato do imperador Teodócio, tá? O imperador Constantino não conseguiu colocar o cristianismo como religião oficial do império. Ele contribuiu para a liberdade do cristianismo, porém ele não conseguiu oficializar como uma religião oficial daquele lugar do Império Romano. Então, nós vamos compreender isso lendo a nossa apostila no capítulo 2, na lição 5, está escrito assim: Conversão de Constantino e o Edito de Milão. Abra sua apostila no capítulo 2, na lição 5, o título é A Conversão de Constantino e o Edito de Milão. Eu trouxe uma breve reflexão sobre a trajetória de Constantino e nós vamos
recapitular algumas coisas que eu falei dentro da nossa apostila, para você ver que o que está aqui nesse livro está na nossa apostila, e também nós vamos encontrar alguns dados na nossa apostila que também está nesse livro, A História da Teologia, que nós vamos meditar juntos, ok? Então vamos lá. A conversão de Constantino e o Edito de Milão. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo no início do século IV representa um dos eventos mais significativos da igreja. Então, eu vou lendo aqui e vou explicando como eu sempre faço nas aulas presenciais, tá? Eu leio a apostila e em algum momento eu vou parar e vou explicar aquilo que eu estou lendo, para nós conseguir extrair bastante coisas ou até mesmo facilitar para a compreensão de cada aluno, em nome de Jesus. Então vamos lá. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo no início do século IV representa um dos eventos mais significativos na história da igreja. E aí vocês vão ver o porquê, que representa um evento mais significativo na história da igreja. O primeiro evento sobre isso é ele conseguir a liberdade para os cristãos. Eles conseguirem se reunirem e pregar o evangelho sem se esconder, sem medo de ser preso ou morto pelo império. Mas porque quem agora vai liderar aquele império vai ser o Constantino. Então, antes dessa conversão, os cristãos eram um grupo de marginalizados, frequentemente perseguidos no Império Romano. Entretanto, a adesão de Constantino à fé cristã transformou a posição do cristianismo dentro do império e iniciou um novo capítulo na relação entre igreja e Estado. Sua segunda tradição, a conversão de Constantino ocorreu antes da Batalha da Ponte de Milvia, no ano 312 d.C., quando ele teria visto no céu uma cruz acompanhada das palavras: com esse sinal vencerás. Lembra que eu falei agora há pouco na leitura desse livro? Ele teve um sonho antes de ir para a batalha na Ponte Milvia, e esse sonho Deus revelou para ele e mostrou um sinal, uma cruz. E também uma frase, a frase era: com esse sinal vencerás. Então, segundo a biografia de Eusébio de Cesareia, ele escreve que Constantino manda os seus soldados desenhar o sinal da cruz em todos os escudos de vermelho. E ele acredita que através desse sonho e desse sinal que ele pintou em cada... os seus soldados pintaram nos escudos, foi o que deu a vitória para eles lá na Ponte de Milvia no ano 312. Esse episódio, relatado por Eusébio de Cesareia, teria levado o imperador a adotar o cristianismo como sua religião pessoal e promover sua aceitação dentro do império. Ou seja, após a grande vitória de Constantino sobre os seus inimigos na Ponte de Milvia, e após aquele sonho, ele entende que Deus, o Deus dos cristãos, tinha dado essa vitória, esse livramento para eles. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai promover esta religião, a aceitação dentro do império. Então, ele vai ajudar os cristãos. De que maneira? Olha só que interessante. A vitória de Constantino sobre o seu rival, Magêncio ou Macêncio, consolidou o seu domínio sobre o Ocidente e abriu o caminho para a promulgação do Edito de Milão. No ano 313 d.C., garantiu a liberdade religiosa de todos os cidadãos do Império Romano. Todos os cidadãos do Império Romano. Interessante que ele garantiu a liberdade religiosa.
Ou seja, a partir de agora, a partir do ano 313, o povo, os cristãos vão ter uma liberdade, vão conseguir respirar. Agora eles podem se reunir nas praças, podem sair evangelizando, podem sair pregando o evangelho, porque nada vai acontecer com eles. Porque quem estava autorizando era o próprio imperador. E esse imperador é Constantino. Ok? Então, ele garantiu a liberdade religiosa, ele decretou e marcou o fim das perseguições sistemáticas contra os cristãos, ou seja, a partir dessa data, os cristãos estão livres. Ele decretou o fim das perseguições contra os cristãos e permitiu que a fé cristã fosse praticada publicamente, sem medo de repreensão estatal. E o edito também determinava que os bens confiscados das igrejas fossem devolvidos, ajudando a restaurar as comunidades cristãs que haviam sido afetadas durante a grande perseguição de Diocleciano. Olha que interessante. A conversão de Constantino não significou a adoção oficial do cristianismo. Lembra que eu falei que ele não conseguiu oficializar o cristianismo como religião do império? E aí nós vamos ver mais um pouquinho para frente quem conseguiu isso. Mas eu quero que você entenda que Constantino, após essa grande vitória, ele vai fazer o quê? Ele vai dar liberdade religiosa. Ele põe o fim na perseguição. Ele garante e permite que todos os cristãos professem a sua fé publicamente, que é um período que até 312 eles não poderiam fazer isso. Eles eram presos, eles eram perseguidos, eles estão vivendo aproximadamente 300 anos debaixo de grande perseguição, de grande luta, de grandes percas, mas enquanto perde de um lado, Deus levanta de outro. Lembra que eu falei sobre o sangue derramado dos mártires? Era a semente do cristianismo. Então, enquanto de um lado eles estão perdendo, de outro lado está ganhando também. Então, uns morrem, Deus levanta outros, só que esse período é aproximadamente mais de 300 anos embaixo de luta, embaixo de perseguição, embaixo de mortes, de martírios. Então, a partir dessa data que esse homem, o imperador Constantino, decreta que é o fim da perseguição e o início para que eles pudessem voltar a praticar a fé deles publicamente e colocar o fim na perseguição e muito mais, a devolução de todos os bens confiscados das igrejas por Diocleciano. Tudo que foi levado das igrejas cristãs deveriam ser devolvidas. Olha que coisa linda. Então, esse homem, Constantino, ele vai ajudar a igreja se levantar novamente, aos cristãos se levantar novamente. Deus usa esse homem para levantar o cristianismo por um tempo novamente para a liberdade religiosa. Queridos, enquanto isso, antes disso, eles viviam em catacumbas, viviam escondidos, se reuniam secretamente. Outro livro que eu quero também indicar para vocês é Catacumbas de Roma. Depois, se vocês puderem comprar, As Catacumbas de Roma. Vocês vão ver como que era o lugar que esses cristãos se reuniam para louvar a Deus, cultuar ao Senhor Jesus, pregar.
poder compartilhar uma mensagem bíblica entre eles em catacumbas. E foi lançado um livro, As Catacumbas de Roma, onde os cristãos primitivos se reuniam, tá, para falar de Cristo, para falar da palavra de Deus. Bom, como Constantino não conseguiu a adoção oficial do cristianismo como religião do império na época, esse processo só seria concluído no final do século IV, sob o imperador Teodócio. No entanto, a proteção concedida por Constantino possibilitou que o cristianismo passasse de uma religião perseguida para uma posição privilegiada dentro da estrutura imperial. Então isso aqui é um fato muito importante dentro da história do cristianismo, ainda que Constantino não conseguiu colocar, oficializar o cristianismo como uma religião oficial do império, ele conseguiu uma posição privilegiada dentro da estrutura imperial. O imperador favoreceu os cristãos a nomear bispos para cargos administrativos, ajudou a financiar a construção de igrejas, conceber benefícios fiscais ao clero. Além disso, ele patrocinou a construção de importantes basílicas, como a de São Pedro em Roma e a igreja de São Sepulcro em Jerusalém, fortalecendo a presença institucional do cristianismo no império. Tá? O impacto da conversão de Constantino estendeu-se também ao campo teológico, que aí nós vamos começar a ver que as controvérsias teológicas, né, os debates que vão começar a surgir, e ele vai precisar formalizar algumas reuniões, que é chamados concílios, para que possam ser resolvido aquele assunto, aquele tema. Bom, no campo teológico, com a liberdade recém-adquirida, os debates doutrinários se intensificaram, especialmente sobre a natureza de Cristo e a relação entre as três pessoas da Trindade. Lembra que eu falei no começo que algumas classes de pensamentos ou escolas de pensamentos que vão divergir nesse assunto da Trindade, porque vai ter pessoas e escolas de pensamento ou classes de pensamentos que não acreditam na natureza de Cristo e nem na natureza do Espírito Santo. Então vai ter aquele debate teológico. E quem que vai liderar esse concílio é Constantino. Constantino desempenhou um papel ativo na mediação dessas disputas, convocando o Concílio de Nicéia para resolver a controvérsia ariana que questionava a divindade de Jesus Cristo, A controvérsia ariana, ela deu-se início por um homem que era presbítero e chamava Ário, tá? Na nossa apostila nós vamos ver também no capítulo 3 sobre ele, mas nesse livro também fala sobre Ário, tá? A história da teologia, aqui ó, vai falar tanto do Concílio de Nicéia quanto dessas linhas de pensamentos que nós vamos ver aqui na apostila, também tem nesse livro e também tem no livro da história do cristianismo, ok? Então, Ário foi um presbítero que tinha essa ideia, esse pensamento teológico. O pensamento de Ário era que questionava acerca da divindade de Cristo. Ele não acreditava, né, na divindade de Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui um dizer dele. Ó, o arianismo, a ironia é que Ário e seus seguidores responderam no mesmo tom. Isto é que a nossa salvação estava em jogo, e que se prevalece a opinião de Alexandre, Jesus Cristo não poderia ter sido realmente humano, posto que a humanidade e a divindade
são coisas totalmente diferentes por natureza. Então essa era uma das ideias de Ario que ele não acreditava. Mais um pouquinho aqui para baixo vai dizer assim: portanto, a diferença entre Ario e Alexandre é a respeito da natureza de Jesus Cristo e de Logos, que encarnou nele, relacionava-se com a soteriologia, a doutrina da salvação. Alexandre adotava o conceito ortodoxo da salvação, que existia desde Irineu. Ario, porém, adotava um conceito da salvação que enfatizava a conformidade voluntária com os padrões morais de Deus. Portanto, uma diferença importante entre os dois alexandrinos era que a salvação para a ortodoxia é levada a efeito pela identidade essencial do Filho com o Pai, que associa Deus, Cristo e a criação. É a pressuposição da natureza divina na carne. A salvação para o arianismo é levada a efeito pela identificação do Filho com as criaturas, o que liga Cristo às criaturas, a Deus e a conformidade à vontade. Os 100 e tantos bispos reunidos no sínodo em Alexandria, em 318, condenaram Ario e seus ensinos a respeito de Cristo como um homem herético e o depuseram de sua condição de presbítero. Ele foi obrigado a deixar a cidade e Alexandre, com seu conceito tradicional de Logos plenamente divino, foi vindicado temporariamente no lugar de Ario. Mas tem mais coisas para falar sobre esse pensamento de Ario. Aqui, ó. Ario de Alexandria. Olha que interessante. Os pormenores da vida de Ario são desconhecidos. Talvez tenha nascido na região da África, no norte, onde atualmente está a Líbia. Certamente estudou teologia na escola catequética cristã em Antioquia e foi um aluno do teólogo influente Luciano de Antioquia, morto no ano 312, que por sua vez tinha sido influenciado pelo bispo herético Paulo de Samosta. Embora nenhum de seus escritos tenha sobrevivido, muitos estudiosos modernos consideram Luciano uma fonte numerosa de heresias na igreja primitiva. Assim como muitos em Antioquia, ele tendia a enfatizar a humanidade de Cristo, mais do que a divindade. Olha só que interessante. Esse teólogo, esse pensador, ele tendia a enfatizar a humanidade de Jesus Cristo mais do que a divindade e esforçou-se para encontrar uma maneira de explicar a encarnação de Deus em Cristo sem fazer de Jesus o próprio Deus e sem recair na heresia adocionista de Paulo Samosta. Agora a pergunta é: como que você vai mostrar a encarnação de Deus em Cristo sem fazer de Jesus o próprio Deus? Esta era a visão arianista, né, de Ario e de Luciano. Mas olha só que interessante. Enquanto Ario era um aluno de Luciano em Antioquia, tornou-se amigo íntimo de outro aluno da teologia de Luciano, um homem chamado Eusébio de Nicomédia. E nós falamos dele aqui na apostila também, tá? E olha que interessante. Posteriormente, se tornaria um bispo importante e influente. Os dois continuaram amigos durante a vida inteira e pensavam da mesma maneira a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da salvação e da natureza de Deus. É quase certo que suas crenças e formulações teológicas derivavam do mentor que tinham em comum Luciano. Como ele, Ario e Eusébio odiavam e temiam a heresia do sabelianismo ou modalismo mais do que a heresia do
adocionismo, que talvez não pareça tão perigosa quanto a ideia implícita no sabelianismo, de que Deus Pai foi literalmente crucificado e morreu na cruz porque Jesus Cristo, segundo o modo modalista de pensar, realmente era Pai encarnado. Bom, naturalmente Luciano, nem Ário, nem Eusébio podia aceitar e ensinar abertamente o adocionismo. Essa doutrina já tinha sido declarada herética pelo Sínodo de Antioquia. Após a conversão de Constantino, semelhantes declarações por grupos grandes de bispos tinham força jurídica, e qualquer pessoa que ousasse alegar que Jesus Cristo não era de forma alguma Deus, mas um simples profeta humano adotado por Deus em um relacionamento especial, ocorreria o risco de perder a sua posição na igreja e possivelmente até mesmo ser exilado pelo imperador. Só que mesmo assim, eles continuaram as suas não abriram mão da sua linha teológica de que Cristo não era divino. Não acreditavam na divindade de Cristo. Olha que interessante. Deixa eu ler aqui. É pouco provável que qualquer antioqueno, inclusive Luciano e seus alunos, acreditasse mesmo que secretamente na heresia adicionista, mas certamente muitos deles devem ter chegado a pensar em Jesus Cristo como, olha que interessante, encarnação não de Deus, mas de uma grandiosa criatura de Deus, que tinha o começo no tempo e permanecia para sempre subordinado ao Pai, não somente quanto à função, mas também quanto ao próprio ser. Então, na visão de Ário, ele acredita que Jesus era sempre subordinado a quem? A Deus. Então, além disso, por trás desses ensinos de Ário estava também Orígenes, que provavelmente tinha influenciado Luciano no século IV. Considerado por muitos cristãos o maior mestre da igreja, ainda não era considerado herege por todos. Isso aconteceria somente no século VI. Em parte por causa da sua suposta influência sobre os hereges, como Luciano e Ário, outros, conforme já vimos na história de Orígenes, ele tinha duas opiniões no tocante à natureza do Logos, que era filho de Deus e que se tornou humano em Jesus Cristo. Por um lado, Orígenes afirmava enfaticamente, olha que interessante, a igualdade entre Logos e Deus Pai. Sem dúvida alguma, acreditava que Logos era a encarnação eterna de Deus, que partia dele como um raio solar, compartilhando eternamente a natureza gloriosa. Por outro lado, ele também afirmava a subordinação do Logos ao Pai para explicar sua posição de mediador entre a natureza divina e imutável de Deus. O mundo corrupto da natureza e da história, o Logos, segundo Ógenes, era de algum modo inferior ao Pai, mas ele nunca explicou exatamente o que queria dizer com isto. Bom, essa aqui já dá para nós entendermos mais ou menos qual que é o pensamento diário. Tem muito mais coisas para nós falarmos sobre ele, tá aqui nesse livro também. Mas uma coisa eu posso te deixar bem atento,
e ciente que ele não consegue entender a divindade de Cristo, porque ele sempre vai ter Cristo como um subordinado a Deus, que obedecem às ordens de Deus e que ele está ali para isso, apenas para ser um subordinado e que ele não tem divindade, poder e autoridade para fazer alguma coisa sem ser ordenado pelo próprio Pai. Ah, tem mais coisa aqui. Ário também explorava a palavra apostólica, gerado, usada para descrever Jesus Cristo como um filho de Deus. Se, portanto, o filho de Deus, que veio a ser Jesus Cristo, foi gerado, deve ter tido um início no tempo. E uma vez que é da essência de Deus ser eterno, sem começo nem fim, o Filho de Deus deve, portanto, ser uma criatura grandiosa, mas não o próprio Deus. Ou seja, se Deus ele não foi criado e Jesus foi criado, então esse é o pensamento dele. Se Jesus foi criado por causa e através de Deus, então esse começo nem fim, o Filho de Deus deve ser, portanto, apenas uma criatura grandiosa, mas não o próprio Deus. Foi essa a distinção entre Deus não gerado e o Filho de Deus, logo Jesus gerado, que Ário enfatizou na sua profissão de fé escrita em 320 no exílio, sobre a proteção e patrocínio do seu amigo Eusébio de Nicomédia. A carta foi assinada por 2 bispos, 6 sacerdotes, 6 diáconos, enviada a Alexandre, bem como a vários outros oponentes destacados de Ário. Nela, Ário escreveu, e aqui tem uma carta que ele escreveu, que nós podemos também falar na aula. Aqui temos a resposta de Alexandre, a campanha e a correspondência de Ário, também nesse livro. O argumento de Alexandre nessa declaração resumida. Por que Alexandre e seus presbíteros e outros reagiram com tanta veemência contra os ensinos de Ário? A resposta é que simplesmente eles perceberam isso e ameaçava a salvação em si. Os cristãos da autoridade tendem a separar a salvação com perdão e um relacionamento pessoal com Deus. Da crença doutrinária, essa diferenciação ficou completamente desconhecida da maioria dos cristãos da história da igreja. O que a pessoa acreditava tinha muita importância. Heresia era ter uma crença e doutrina a respeito de Deus e de Jesus Cristo e da salvação, que ameaçasse distorcer a mensagem do evangelho e a vida cristã de modo sério, que pudessem se tornar um evangelho religioso diferente dos ensinados pelos apóstolos. A posição de Jesus Cristo em relação a Deus sempre foi uma certeza entre os líderes e pensadores cristãos. Jesus Cristo é, em certo sentido, Deus, e é isso que distingue o cristianismo e seu evangelho das outras religiões monoteístas, como o judaísmo, e das filosofias monoteístas, como o platonismo e o estoicismo. Alexandre ficou extremamente chocado ao descobrir que um presbítero e mestre cristão de destaque, bem na vista do próprio bispo, negava qualquer identidade ontológica e igualdade de existência entre Jesus Cristo e Deus. Tal conceito já fora rejeitado como heresia pelo Sínodo de Antioquia. Queridos, tem muita coisa para falar desse assunto. Nós já estamos aí 1 hora nesse vídeo.
e nessa videoaula, e temos muitas coisas ainda para mencionar. Voltando à nossa apostila, das controvérsias arianas, ainda na lição 5 do capítulo 2, lá embaixo, esse conflito, esse evento foi crucial para a consolidação da doutrina cristã, que marcou o início da influência imperial nos assuntos eclesiásticos. Vai iniciar várias formulações doutrinárias, tá? Bom, apesar desses benefícios que Constantino trouxe para a igreja, para os cristãos, alguns estudiosos questionam a sinceridade da sua fé. E aí nós precisamos entender aqui. Lembra que na aula lá eu falei, na última aula presencial, perdão, irmãos, a conversão de Constantino, ela foi uma conversão genuína ou meramente um interesse político? E aí nós precisamos compreender por que esses estudiosos eles duvidam da sinceridade da fé de Constantino. Por mais que ele tenha trazido vários benefícios para o cristianismo, a sua fé é questionada, porque embora ele tenha ajudado os cristianismos, como eu tenho falado, mas ele manteve as práticas pagãs ao longo da sua vida, ou seja, aquelas práticas que ele fazia, que ele praticava antes da conversão, práticas pagãs, ele não deixou, ele não abandonou. Ele continuou fazendo as mesmas práticas e participando dos mesmos rituais pagãos ainda em sua vida. E ele tinha um título que era Pontifex Maximus, que o tornava chefe da religião tradicional romana. Então ele, por isso, é questionado a veracidade da sua conversão. Por isso, é questionado a veracidade da sua salvação. Será que ele se converteu de fato e de verdade? Será que é uma conversão genuína, né? E aí, se você for olhar por esse lado, você vai ver, não, Deus usou ele para a liberdade do cristão, mas de fato ele não teve uma conversão genuína, uma mudança de mente, uma mudança de caráter, uma verdadeira metanoia, né? O verdadeiro arrependimento é quando a pessoa muda, ela abandona as suas velhas práticas, ela deixa tudo isso para trás. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e o Senhor fez tudo novo. Então, isso nós precisamos compreender. Somente em seu leito de morte, no ano 337, que ele foi batizado, o que levanta dúvidas sobre a profundidade da sua conversão. Mesmo que sua adesão ao cristianismo tenha sido parcialmente motivada por considerações políticas, não há dúvidas de que sua decisão teve um impacto duradouro na história da igreja. Então, assim, ainda que a sua conversão gere alguns pontos de interrogações na vida de quem quer que seja, de qualquer historiador, estudante, nós precisamos compreender que as decisões de Constantino foram e trouxeram um impacto duradouro para a igreja, para a história da igreja. A nova posição da igreja trouxe desafios e mudanças significativas, ou seja, antes do cristianismo era uma fé de mártires. Antes, o cristianismo era uma fé de mártires e de comunidades perseguidas. Agora, pós a conversão de Constantino,
se tornava uma religião favorecida pelo próprio imperador. Olha a mudança que a igreja teve. De mártires, de comunidades perseguidas, de cristãos que se reuniam em catacumbas, em casas, em lugares isolados. Agora tem uma liberdade religiosa favorecida pelo próprio imperador. Essa transformação trouxe benefícios, mas também criou tensões. E aí nós vamos ver. Pois a proximidade com o poder imperial levantava questões sobre a independência da igreja. Além disso, à medida que o cristianismo se tornava mais institucionalizado, engasguei aqui, institucionalizado, surgiram debates sobre a autenticidade da fé daqueles que se convertiam por conveniência e não por verdadeira devoção. Então, assim, dentro desse bolo, tinha pessoas que se converteu genuinamente, porque teve um encontro de fato de verdade com Cristo por intermédio do Evangelho, como teve uns que era pura conveniência e interesse político. E muitos acreditam que a conversão de Constantino foi um interesse político. O Edito de Milão e a conversão de Constantino marcaram uma virada decisiva na história da igreja primitiva. Esse Edito de Milão foi logo após aquela vitória que ele teve na ponte de Milvia, que Deus deu aquele grande livramento que ele conseguiu derrotar os seus inimigos. A liberdade religiosa permitiu a expansão do cristianismo de maneira sem precedentes e pavimentou o caminho para a sua consolidação como principal religião do Império Romano, como diz Provérbios 21, versículo 1. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Provérbios 21, versículo 1. Diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Olha que interessante. Independentemente das motivações políticas de Constantino, sua decisão foi fundamental para o cristianismo ou para o crescimento do cristianismo e a sua institucionalização do cristianismo no mundo antigo. Então, independente das motivações políticas de Constantino, a decisão dele foi fundamental para o crescimento e institucionalização do cristianismo no mundo antigo. Então, a igreja se institucionalizou, a igreja cresceu, o nome do Senhor está sendo glorificado nessa igreja por intermédio da vida de Constantino, que conseguiu trazer a liberdade de expressar a fé em Cristo e de proclamar o evangelho em praça pública, proclamar a sua fé, e por causa disso a igreja começa a crescer e se expandir, ok? Então, agora nós vamos para o capítulo 3 da nossa apostila. Capítulo 3 diz assim: o cristianismo como religião oficial do Império. Após a promulgação do Edito de Milão, no ano 313 depois de Cristo, que garantiu a liberdade religiosa no Império Romano, o cristianismo passou por um processo de institucionalização e crescente influência na esfera política. O imperador Constantino favoreceu o cristianismo, promovendo construção de igrejas, concedendo privilégios ao clero, envolvendo diretamente em disputas teológicas. Entretanto, o cristianismo ainda não era uma religião oficial do império, convivendo com outras crenças pagãs que haviam sido dominantes por séculos. Ainda que a igreja estava no período de crescimento e influência, e também dentro da esfera política, você vai ver, como eu falei em algumas aulas, a igreja
sempre está envolvida com o cristianismo, ou com a política, perdão. A igreja sempre está envolvida com a política desde os primeiros séculos. Então aqui ela está crescendo, ela está influente na esfera política, porque quem está colaborando para tudo isso é o imperador Constantino. Bom, nessa época, o imperador ele também favoreceu o cristianismo a promover construções das igrejas, concedendo privilégios, que nós já falamos, só que ele não conseguiu oficializar o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Tendo em vista isto, foi apenas sobre o imperador Teodósio, no ano 379 a 395 depois de Cristo, que o cristianismo se tornou religião oficial do Estado, consolidando sua posição no centro do poder romano. Então veja bem, foi através de quem? Do imperador Teodósio, no ano 379, que o cristianismo passou a se tornar uma religião oficial do Estado, consolidando sua posição no centro do poder romano. E aí vamos ter o Edito de Tessalônica. O que é o Edito de Tessalônica? Após esse período, que a igreja agora está oficializada como uma religião daquele estado, daquele centro de poder ou do Império Romano, vamos ter o Edito de Tessalônica no ano 380, promulgado por Teodósio. Ele decretou que todas as pessoas dentro do império deveriam seguir a fé cristã conforme definida pelo Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é o que nós vamos falar também. Eu mencionei algumas coisas que nesse Concílio de Nicéia é aquele debate teológico sobre a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo e sobre a doutrina da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse edito condenou oficialmente as religiões pagãs e heréticas, estabelecendo o cristianismo niceno como única expressão legítima da fé. Dessa forma, o Estado não apenas apoiava a igreja, mas também exercia influência direta sobre suas questões doutrinárias e disciplinares. Então veja bem, no Concílio de Nicéia não teve só o debate sobre a Trindade, tá? Teve vários assuntos ali debatidos e interessante é que está dito aqui, ó. E dentro desse concílio de Nicéia também foi condenado oficialmente as religiões pagãs heréticas, estabelecendo o cristianismo niceno como a única expressão legítima da fé. Dessa forma, o Estado não apenas apoiava a igreja, mas também exercia influência direta em suas questões doutrinárias e disciplinares. A união entre a igreja e o Estado gerou benefícios como expansão do cristianismo, a proteção imperial, mas também trouxe desafios como a politização das disputas teológicas. Então, assim, teve um lado bom, mas também vai ter algumas complicações essa aliança entre a igreja e a política. Mas vamos lá. Com crescente influência do cristianismo e práticas pagãs, começaram a ser progressivamente proibidas no ano 391 e 392. Teodósio emitiu um decreto que proibiam os sacrifícios pagãos, a idolatria e o culto aos deuses tradicionais romanos. Grandes templos pagãos foram fechados ou convertidos em igrejas cristãs. E festivais religiosos não cristãos foram suprimidos
o oráculo de Delfos, um dos mais importantes centros religiosos do mundo greco-romano, foi desativado, simbolizando a transição de um império paganizado para um império cristianizado. Então, esse é o período que a igreja começa a crescer. Por quê? Porque começou essa liberdade por Constantino. Logo em seguida vem Teodósio. E esse também está dando liberdade, está impulsionando a igreja ao crescimento. E o cristianismo se tornou cada vez mais entrelaçado com a estrutura política, social do império. Então, cada vez mais, o cristianismo está entrelaçado com a política. E aí, isso pode implicar em algumas coisas, porque o clero passa a desempenhar um papel fundamental na administração civil. Os bispos, especialmente nas cidades importantes como Roma e Constantinopla e Antioquia, adquiriram status de liderança comparável ao dos governantes imperiais. A figura do bispo de Roma, posteriormente reconhecido como Papa, começou a ganhar destaque, especialmente diante do colapso gradual do poder imperial do Ocidente. Aqui eu quero chamar também a sua atenção, a figura bispo de Roma, que posteriormente foi reconhecido como Papa. Na história da igreja, do cristianismo, antes não tinha Papa, né? Esse título Papa, antes era bispo. E antes era chamado de bispo, só que posteriormente, no decorrer dos anos, passa-se a ser chamado os papas, tá? E passam a ser reconhecidos esses bispos como os papas dessas igrejas. Dentro desse período houve muita conversão forçada e a repreensão ao paganismo, tá? No entanto, também gerou muita tensão dentro do império. Muitos aristocratas romanos ainda praticavam tradições religiosas ancestrais, e a transição para o império cristão nem sempre foi pacífica. Em alguns casos, templos foram destruídos por multidões de cristãos zelosos. E houve resistência de grupos que defendiam a preservação da cultura clássica greco-romana. O poeta pagão Simaco, por exemplo, faz um apelo para que o altar de Vitória, um símbolo da tradição romana, fosse mantido no Senado. Mas esse pedido foi rejeitado por influência do bispo de Ambrósio, de Milão, e a nova relação entre a igreja e o Estado também trouxe desafios internos para a fé cristã. Se antes os martírios e a perseguição serviam como prova de fé e pureza espiritual, agora o cristianismo favorecido pelo império ou pelo governo, surgiram preocupações com a autenticidade das conversões. Muitos se tornaram cristãos por conveniência política ou social, e a crescente institucionalização da igreja trouxe consigo um aumento do formalismo religioso. Ou seja, esse fenômeno levou ao desenvolvimento de movimentos ascéticos que buscavam um cristianismo mais puro e distante da influência estatal. Então, o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do império foi um marco histórico que consolidou sua influência sobre o mundo ocidental. Os cristãos perseguidos agora eram os principais formadores de cultura e da política imperial. No entanto, essa nova posição trouxe desafios como ensina em Mateus 16:18, se você puder abrir sua Bíblia. Mateus 16:18, o que diz lá? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, demonstrando a resistência e a adaptação da fé cristã diante das transformações históricas. E aí,
passa esse período, nós vamos ter os primeiros concílios ecumênicos, ok? E nós vamos dar continuidade aí os primeiros concílios ecumênicos. E para nós dar continuidade, eu vou dar uma pausa aqui e nós vamos continuar no outro vídeo. E nós vamos na lição 2 do capítulo 3, os primeiros concílios ecumênicos. Então, até aqui, nós falamos da conversão de Constantino, do Teodósio, toda essa trajetória, todo esse trabalho que a igreja teve, só que agora está vivendo esse período de liberdade. Então, eu vou parar por aqui e nós vamos dar continuidade daqui a 5 minutos. Nós vamos fazer outro vídeo. E essa aula vai ser em 2 vídeos, porque tem muita coisa para falar. E acredito que só em 2 vídeos nós não vamos dar conta de falar de todo esse assunto que tem na lição 3, tá? No capítulo 3. Então, daqui a 5 minutos eu retorno e o nome de Jesus vai ser glorificado.